além da montanha, é o lugar onde Davi, com a sua funda, derrubou o leão ao chão e arrancou a ovelha da sua boca. Deve ter sido lá onde Josué, com sua espada reluzente, um guerreiro destemido do nosso povo, dividiu as terras e deu esta herança à tribo de Judá, da qual, querida, nós somos descendência. E coisas diversas, como ele deve ter explicado a ela e o que havia acontecido. E depois de não ouvir som atrás dele, deve ter se virado para olhar e ver se ainda ela estava sentada na rocha. E quando se virou, viu seu belo rosto voltado para os céus. Não precisou perguntar nada, porque o reflexo da estrela refletia em seus olhos. Ele sabia que ela estava olhando para algo. E ela olhou para ele e disse: José, notou aquela estrela lá? E quando ele olhou surpreso, disse: não havia notado antes, querida. Bem, ela está nos seguindo desde que o sol se pôs. Eu a tenho observado. Deve ter sido uma coisa e tanto, porque eu tenho o mais maravilhoso dos sentimentos. Sabem, Deus faz as coisas como estas, às vezes, para o seu povo. Mostra-nos uma luz, de alguma maneira, para que possamos saber que Ele está próximo e está em cena, e não importa o que o mundo tenha a dizer ou fazer, Ele ainda assim está ali e tudo ficará bem. Apenas testemunha pelo Espírito Santo o qual podemos sentir. E José poderia ter dito algo assim: Maria, sabe de uma coisa? Nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Tenho sido impelido pelo governo romano, mas ainda assim, nunca estive tão feliz como estou agora, não sei porquê. Parece que há algo sagrado quanto a esta pequena cidade hoje à noite, onde andávamos quando éramos meninos, meninas, lá no nosso tempo da adolescência e tempo de escola, a caminho para o Oriente, a muitas centenas de quilômetros dali, os magos já estavam na estrada, tinham visto sua estrela, estavam vindo para adorar o pequeno presente embrulhado de Deus e estava que ele havia enviado para o mundo. Apenas um pouco mais tarde, o mundo iria receber o seu maior presente que já recebeu, um pequeno pacote embrulhado. O primeiro pacotinho de Natal já embrulhado em todo o mundo. Deus o embrulhou. Quero interromper meu pensamento para dizer isso. Que a maior coisa que já foi embrulhada em carne humana foi embrulhada nele. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal e se enviou para o mundo. Porque o recusaram. Por que não puderam vê-lo? Por que o desprezaram? Por que não o quiseram? Pela mesma razão que não o querem hoje à noite. Porque ele não foi entregue a eles da maneira que estavam acostumados a ter seus presentes quando os recebiam. Esta é a razão pela qual ainda é rejeitado hoje à noite. É porque não está sendo entregue ao povo da maneira que eles foram acostumados a receber os presentes. Mas Deus embrulha seu próprio pacote. Ele tem direito de fazê-lo, é Ele que está dando-o. Ele tem o direito de embrulhá-lo da maneira que Ele quiser. Não faz qualquer diferença como é. Ele tem o direito de fazê-lo porque é Ele que está dando o presente. Outra coisa, o motivo foi que, como era então, é que não era o costume deles recebê-lo da maneira que estava embrulhado. Estavam esperando algo, um presente vindo, que desceria em carruagens com uma escolta de anjos conduzindo cavalos de fogo. Mas, quando veio como um bebê, nascido em uma manjedoura,
poucos sabiam da Escritura que dizia: eu darei a este mundo um super sinal. Eles pediram um sinal um dia, ele disse: eu darei a vocês. Será um super sinal, será um sinal que perdurará por todas as eras. Uma virgem conceberá e dará à luz uma criança, um filho, e o chamarão seu nome Emanuel. Esse é o super sinal. Esse é o presente que vou lhes dar, mas ele não veio da maneira que estava esperando e o recusaram. E assim é esta noite, meu irmão. O presente de Deus não veio da maneira que as pessoas queriam que viesse, então o recusaram. Eles não querem. Eles o querem embrulhado em um tipo de mercadoria que eles querem embrulhar. Querem os enfeites nele. Querem algo floreado, que seja perfumado, brilhante, algo que seja clássico. Mas Deus não envia assim. Ele o envia em poder da maneira que Ele quer enviá-lo. Outra coisa, foi trazido por pobres. Marta e Maria, ou Marta, melhor dizendo, ou Maria e José, eram pessoas muito pobres, eram camponeses. E porque foi trazido por pobres, não o quiseram. Assim é hoje. Quando este grande presente da igreja, o Espírito Santo, cai sobre pobres e humildes, os ricos não o querem. Não querem se humilhar. Querem com classe, mas não o querem da maneira que Deus envia. Muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas querem tê-lo à sua maneira. Mas estou tão feliz que você não pode fazer assim. Tem de fazê-lo da maneira que Deus o envia para você e nos humilhar para recebê-lo. Não foi embrulhado em linho fino, foi envolto em um pano, o qual me foi ensinado que a mesma coisa que Jesus, em que foi envolto o Cristo, era material tirado da parte da traseira da canga de um boi que estava ali pendurado no estábulo. Ele foi envolto em... A fralda foi um pano que ficava ao redor onde colocavam a canga do boi para evitar que saíssem bolhas quando ele estava puxando. Não tinham roupas para ele. E eles... quando penso nisso, quase parte o meu coração. Sem roupas para Emanuel, o Criador dos céus e da terra. Sem roupas para ele vestir, e teve de ser enrolado num pano em que um boi havia trabalhado com ele em seu pescoço. Que super sinal! Isso devia ser atraente para as pessoas. O pequeno Jeová chorando como bebê. Deus feito carne em um pacote. Deus que cobre todo o espaço e tempo que existia antes que houvesse um mundo ou uma estrela ou uma molécula. Embrulhou-se em um pequeno pacote e foi colocado em uma manjedoura, em um estábulo, onde o esterco que estavam ali do gado e das ovelhas, daquele estábulo, e nessa pequena manjedoura de palha o feno Jeová estava ali, chorando como um bebê. Conseguem imaginar isso? Os ricos, ora, não queriam nada a ver com isso. Aquilo poluiria seus pensamentos, algo tão humilde. E seria trazido através de uma jovem camponesa considerada em seu bairro como uma fanática. E por um carpinteiro que provavelmente só mal conhecia o seu abecedário
E como poderiam trazer alguma coisa que pudesse atrair a atenção ou apaziguar os olhos das celebridades? Como poderiam produzir algo que pudesse agradar ou satisfazer as pessoas ricas e nobres ou as denominações de seus dias? Eles foram rejeitados totalmente. Não somente naquele dia, mas também neste dia, o rejeitam totalmente. Ele não vem embrulhado do jeito que eles o querem. Querem descartá-lo, dizendo, não tem nada nisso. Então os ricos e as denominações recusaram esse presente. Não quiseram ter nada a ver com ele. Por quê? Por que fariam uma coisa dessas? Não estava embrulhado no costume de seus credos. E essa é a razão pela qual hoje não querem o presente de Deus. Estes Estados Unidos não querem Deus. Essas igrejas não querem Deus. Querem o Papai Noel. Querem algo com enfeites e cores vermelhas brilhantes. Coisas brilhantes. Rejeitam a verdade do Evangelho, do poder e da ressurreição de Cristo Jesus. Isso não se embrulha de acordo com os seus credos. Você não pode embrulhar Cristo em um credo. Eu estava ouvindo esta manhã, enquanto eu estava indo à casa de mamãe cedo, liguei o rádio. E uma igreja estava citando ou dizendo o que chamam de credo dos apóstolos. Não existe isso. O único credo que os apóstolos sempre souberam ter encontra-se em Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o único credo que eu já vi na Bíblia e que sempre usaram. Este outro é credo feito pelo homem e não se pode embrulhar Cristo em um credo presbiteriano ou batista ou católico ou pentecostal. A única coisa na qual Cristo se é embrulhado ou será embrulhado é em seu coração. Não o seu credo, ele quer seu coração. Ele terá ali uma torre de controle na qual ele gosta de trabalhar com você, trazê-lo à vida eterna. Simplesmente não aceitará e você não pode embrulhá-lo em credos. Então você não pode agora, você nunca poderá fazer isso. Então, eles não puderam recebê-lo porque consideram mais os seus credos do que o presente. Essa é a maneira que é hoje. As pessoas não podem aceitar falar em línguas na sua igreja. Isso arruinaria seu credo. Não podem aceitar cura divina, o batismo do Espírito Santo e essas grandes doutrinas evangélicas da Bíblia, verdades apostólicas. Por quê? Porque seu credo condena. Isso. Oh, quão tolo seria pegar o papel no qual está embrulhado o pacote e atirar o presente fora. Como o débil mental que pegou a caixa e a aceitou e jogou fora o presente. E assim é que a igreja está fazendo. E as pessoas hoje esquecem que o presente de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ele é rejeitado tanto hoje como foi então. Esta noite de Natal, ele é tão rejeitado como foi na primeira noite de Natal. Não podem aceitá-lo porque não concorda com seus credos. Através de todas as eras, tivemos a mesma coisa. Não admira que não houvesse lugar para ele na hospedaria, não. Não estava embrulhado da maneira correta, não estava embrulhado com papel clássico. Estava embrulhado como um presente de Deus, enviado de Deus, do qual eles não sabiam nada a respeito disso. Alegavam que conheciam, eles alegavam que estavam esperando por ele, mas ele não veio da maneira que eles pensavam que ele viria de acordo com seus credos e não puderam receber o presente de Deus.
Ele estava embrulhado diferente, estava embrulhado como um bebê. Ele nasceu em uma manjedoura. Ele veio de pessoas pobres. Ele veio de um grupo de fanáticos. Então, como poderiam eles receber algo assim? Não admira que não houvesse lugar para ele na hospedaria. Não há espaço para ele mesmo agora nas igrejas. Eles o expulsam, não creem nele. Dizem, fora com isso, é fanatismo, não queremos nada a ver com isso. É contra as doutrinas dos nossos pais, as doutrinas desta igreja, as doutrinas de nossos credos, dos nossos antepassados. Portanto, Cristo é tão rejeitado hoje como ele foi lá atrás. Não há espaço para ele hoje à noite em nossas igrejas, grandes igrejas, belas igrejas. Não há espaço em nossos círculos religiosos hoje para uma reunião do Espírito Santo. Não querem isso. Isso os diminui perante as classes do país. Isso os diminui em pensar que terão de se humilhar e chegar a um altar, chorar, ficar ali até que sejam cheios do poder do alto, levantarem dali com uma novidade de vida, fazendo com que as mulheres deixem o cabelo crescer e agir como as mulheres deveriam agir, para fazer os homens jogarem seus cigarros, pararem de beber, tratarem suas famílias bem. É demais para eles. Então, agarraram o credo de sua igreja em vez de receber o presente de Deus, o presente de Natal de Deus. Preferem ter um credo do que o presente. Preferem ter o papel do que o presente. Eles querem o papel, com certeza, algo que seja tudo brilhante, faça muito barulho, que possa fazer a respeito disso, mas o verdadeiro presente que está no interior dele não querem, vejam. Então ele foi embrulhado em um pano sujo, e ele está envolto hoje na mesma coisa, o qual chamam de santo rolador, fanatismo, um bando de hereges, embrulhado em uma fralda. E o mundo não o quer. Ah, tão feliz estou de levantar esse pano e olhar e ver o que está deitado debaixo dele. Vida eterna. Deus feito carne e habitou entre nós. Não o quiseram. Interferia com seus círculos religiosos para recebê-lo hoje, e isso interfere. Ah, se alguém se levantar na igreja e começar a gritar ou louvar a Deus, e alguém disser amém, como este grupo de ministros aqui, ou algo assim, ou na plateia, rapidamente, um porteiro o levaria até a porta. E se você tiver o seu nome no livro, seria tirado rapidamente. Vejam. Deus não tem uma chance. Se o presidente eleito Kennedy visitasse esta cidade aqui, as bandeiras tremulariam e os confetes voariam, os tapetes seriam desenrolados e um bem-vindo que você jamais viu, o qual está bem, se querem fazer assim. Ele é o presidente eleito dos Estados Unidos. Se viesse, fariam tudo isso e dariam o maior bem-vindo a ele, pensar que se humilhou para vir a uma pequena cidade como Jeffersonville, Indiana, quando Nova York e as grandes cidades estão chamando por ele todos os lados, apenas por um pouco de tempo para falar com ele. Se ele viesse a Jeffersonville, para uma cidade pobre como a nossa, como fariam uma exibição vistosa, e fariam tudo, enfeitariam as ruas, fariam tudo para dar boas-vindas a ele. Muito bem. E se você é político, está tudo bem, mas Jesus pode vir na forma da ressurreição de seu poder, pode vir no Espírito Santo e pode mostrar sinais e maravilhas. E todos os jornais criticarão isso. As pessoas vão chamá-los de santos roladores, dirão, o povo está louco. Não é à toa que temos uma bomba atômica com o nosso nome nela. Desprezam a misericórdia, não resta mais nada a não ser o julgamento. Eles não receberão, não receberam na época e não receberão hoje. Por que não receberam?
Gostaria de perguntar por que não aceitaram o presente de Natal de Deus? Por que não o quiseram? Se fosse apenas um presente que eles pudessem olhar e que se encaixasse com sua sociedade, estaria tudo bem. Se esta religião do Espírito Santo se encaixasse na sociedade das pessoas hoje em dia, aceitariam. Mas por que não aceitam então? Porque apreciam mais sua sociedade do que Cristo. Isso é verdade! Você diz, você está falando duro demais sobre ele. Eu estou defendendo-o. Ele é o meu Senhor, eu sou o servo dele. Eu tenho o direito de gritar contra o que está errado. Isso mesmo. E os cristãos creem, aceitam isso e sabem que é verdade. Qual foi a razão por não receberem este pacote embrulhado? Sabiam que o que estava no interior do mesmo, eles não o queriam. Essa é a razão porque as igrejas e pessoas hoje em dia, os governos, países, não recebem o presente de Natal de Deus. É porque sabem o que está nele. Não querem isso. Fará as mulheres agirem diferente e os homens também. Você terá de carregar um nome de fanático. Você terá de tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Você terá que limpar a sua vida. Terá de deixar sua mesquinhez. Terá de parar de fazer o mal, de enganar, roubar, mentir, cometer adultério. Você terá de parar com essas coisas. E as pessoas não querem isso, ainda que saibam que é certo, mas não querem isso. Isso traz verdade demais para ela. E descobre os pecados delas. Por isso, não o querem, não querem ter nada a ver com ele. Mantenham-se longe disso. Assim foi naquele dia. Sabiam o que estava embrulhado nele. Então disseram, fora com isso. Não o querem. É a mesma coisa hoje, nunca o quiseram. Eles não querem o Espírito Santo hoje porque sabem o que está embrulhado nele. Podem ver uma pessoa receber o Espírito Santo, colocam-se ali e veem que essa mulher talvez tão baixa quando poderia ser, que até os cães mal poderiam enxergá-la, ver essa mulher vir daquele altar, uma nova pessoa. Ver aquela mulher limpar a sua vida, levantar e agir como uma dama. Ver que frequentava baladas, fumava 4 ou 5 maços de cigarros por dia, frequentando cassinos e bares. E eles sabem que se chegarem a aceitar este presente de Deus, que está embrulhado em um pacote chamado Jesus Cristo, ele estragará toda a sua diversão mundana, que ele vai suportar aquilo. Ele não vai suportar aquilo. Ele faz algo neles. Muda as pessoas. As pessoas não querem ser mudadas, preferem... deixem-me em paz. Isso me faz lembrar daquele homem possuído pelo demônio, que Jesus foi até Gadara e havia ali um homem que tinha 2.000 demônios nele e disseram... Que temos nós contigo? Por que tu vens aqui? Deixa nossas terras, nós não te queremos aqui. Eles queriam ficar sozinhos, as pessoas se sentiam melhor em casa com os demônios do que com Jesus. Então disseram, saia da nossa terra, nós não te queremos aqui. Pobre Legião, ele era o único que queria ajuda. Sempre vem para aqueles que o querem, eles vêm para aqueles que precisam dele. Assim, ele foi o único que foi ajudado. Tenho pensado muitas vezes, quando eu chegar no céu, quero ver quanto pesou o seu testemunho entre os criadores de suínos lá em Gadara. Se era para lhes custar uma vara de porcos, não queriam nenhum avivamento. Se isso vai custar algo para as pessoas não querem ter nada a ver, essa maneira que é hoje, se isso vai custar-lhe festas de jogos de azar, grandes momentos, charutos, piadas sujas, toda a sujeira e as coisas do mundo, a razão pela qual não querem isso é que lhes custará algo, seu grande nome na sociedade com muito brilho, mas
Ele irá um nome escrito no livro da vida do Cordeiro que jamais desaparecerá. Então você faça a sua escolha. Você tem livre arbítrio. Receba o presente de Natal de Deus. É a minha oração por você. Sim, não o querem porque mexe com eles. O governo quis, o governo não quis. Herodes não o quis. Não, Senhor, por quê? Porque ele ia mudar o plano dele. E o governo não o quer hoje. Nós deveríamos ser uma nação cristã. Ora, as Nações Unidas não o querem. Eles tomaram qualquer outra ideia do mundo exceto a dele. Nunca oferecem uma oração. Não há nenhuma oração nas suas sessões. Eles só vão lá e salve-se quem puder, como diz a velha expressão de rua. Não querem Cristo. Eles teriam de mudar seus programas. Por isso não o querem. Não o quiseram então e não o querem agora. As igrejas não o querem porque ele discordava de seus credos. Ele lhes disse quem eram, disse raça de víboras, paredes caiadas. Ele os chamou de tudo que você poderia pensar. Disse ao velho Herodes, vai, diga àquela raposa, é o que é mais sujo do que uma raposa? O que é mais fedorento é mais baixo do que uma velha raposa suja? Jesus disse, isso é o que ele é. Então ele chamou preto de preto, branco de branco, chamou errado de errado, certo de certo. Então não quiseram isso. As igrejas de hoje não querem um pastor cheio do Espírito Santo que realmente limpa e diga o que é certo e o que é errado. Eles não querem isso. Eles o demitiriam bem rápido. A junta de diáconos se reuniria, colocaria para fora e conseguiriam outro para falar sobre seus credos. Irmão, eu não conheço nenhum credo além de Cristo, nenhuma lei além do amor e nenhum livro além da Bíblia. Isso é o que precisamos, isso é o que as igrejas precisam, mas as pessoas não querem. Então tem a igreja tão enrolada nessas denominações ao ponto de que podem tomar um conselho de administradores ou uma junta de diáconos que se moldará ao bom pastor da maneira que eles querem, mas não podem moldar a Deus. Essa é uma coisa certa. Deus vai permanecer. Deus, eles não darão boas-vindas a Ele. Darão boas-vindas aos seus amigos e políticos e assim por diante, mas não darão boas-vindas a Cristo. Preferem ter Papai Noel. O mundo rendido está. O Papai Noel tomou o controle, sabem? As criancinhas nem mesmo sabem o que significa o Natal. Eles não sabem o que significa Páscoa, coelhinho de Páscoa, uma espécie de coelho ou uma galinha amarela ou algo assim. O que a ressurreição tem a ver com galinha ou ave suja que existe? O que há de mais sujo do que uma galinha? Eles a colocam lá para tomar o lugar de Cristo, que é mais mito do que o Papai Noel. Nunca houve tal coisa. Dizendo para as crianças mentiras, você será responsável por isso no dia de julgamento. Sim. Não admira que as pessoas não saibam o que fazer, simplesmente não querem a coisa real, pegam algo artificial, não querem o que é real, não querem os presentes de Deus, que coisa certamente, não querem Jesus, isso é certo. Eu anotei aqui, o motivo por que não o quiseram é porque quando ele entrou no templo deles, encontrou a sujeira deles no templo, ele virou as mesas, expulsou os cambistas, ele o limpou, e se eles alguma vez deixarem o Espírito Santo entrar em uma dessas grandes igrejas por aqui, ele limparia. Não podem aceitá-lo. Isso os faria parar de jogar, parar com festas de rock and roll, colocando fotos no jornal, como beatniks, como fez um pregador metodista aqui em Howard Park, Clarksville. Tem um irmão sentado aqui agora. Se ele não penteou seu cabelo bem, como ele é qualquer homem, servo de Deus, que coloca sua foto no jornal, tem uma coisa de festa beatnik na igreja. Se João Wesley soubesse disso, ele se revolveria no túmulo, porque eles desprezaram a Cristo, que João Wesley conhecia. Isso mesmo, é aceitar um beatnik. Eles têm uma religião beatnik, têm filhos beatniks, pai beatniks, mães beatniks, presidente beatnik, e assim por diante. Isso vai... Oh, que desgraça! Por quê? Recusaram o real.
Deus disse que lhes daria um poder enganador para que acreditassem numa mentira e fossem condenados por ela. Deus disse que faria isso se você recusa o certo, tem de aceitar o errado. Não há como. Você se recusa a ir para a direita, então você tem que ir para a esquerda. Ir de alguma maneira além do certo. Então você não pode estar certo e errado ao mesmo tempo. Quando recusaram o Espírito Santo, recusaram a Cristo, recusaram o programa de Deus, eles recusaram o mensageiro, tudo, são deixados em seus pecados. Não há mais nada a não ser o julgamento. Irmão Ben, isso mesmo. Isso é exatamente certo. Recusaram a Cristo, seu programa, recusaram o seu Espírito. Por 50 anos o Espírito Santo tem estado aqui caindo nos Estados Unidos. Recusaram por 50 anos e esta noite está mais escura e negra do que já foi. E até mesmo sobre aqueles que caiu no princípio, seus filhos se organizaram, denominaram, atado agora organizações a ponto de estarem recusando o próprio Deus que seus pais receberam e afirmam se são pentecostais. Não. Não, viver um celeiro não faz de uma porca um cavalo. Certamente que não, nem significa que um homem pertence a uma igreja pentecostal, batista, presbiteriano, qualquer outra que seja cristão. Ele mesmo assim é pecador até que seja convertido, e quando é convertido, nasce de novo do Espírito de Deus, é transformado e aceita Cristo, o Espírito Santo entra e faz dele uma nova criatura, uma nova criação. Então, eles o recusaram daquela vez, o recusam agora. Ele viraria suas mesas com dinheiro, viraria seus quadros de seus juntas e administradores de pastores, teria um conselho correto. A que diferença haveria se ele entrasse nas igrejas hoje? Mas ele não pode entrar. O encontramos outra noite nesta era da igreja, expulso da própria igreja, do lado de fora, batendo, tentando entrar novamente. Um pai misericordioso, depois de tudo, de ter sido expulso por seu próprio povo, tentando voltar para a igreja novamente, disse: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E na última era da igreja, aqui estava ali do lado de fora, eles expulsaram, onde? Nesta era de Laodiceia novamente, tentando voltar à sua própria porta, à sua própria igreja. Que quadro ridículo! Esse é um dos quadros mais tristes que a Bíblia nos mostra. Isso está no capítulo 2 de Apocalipse, ou capítulo 3, melhor dizendo, como Cristo foi expulso. Há uma coisa patética. Eu acho que uma das palavras mais comoventes que Jesus falou foi quando ele disse: Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados. Em outras palavras, ele tinha o direito. Ele era um homem. Ele tinha o direito de ter um lar, o direito de ter uma família. Ele era homem, tão homem quanto você e eu, tão humano em sua masculinidade como nós somos. Ele tinha o direito de fazer isso, mas estava treinando 12 homens que iam levar o evangelho a todo mundo. Então ele santificou-se por amor deles. Eu me santifico por causa deles, um presente de Deus, mantendo-se ele mesmo santificado. Ó, presentes de Deus, vocês, gente que afirma que recebeu o seu Espírito, mantenha-se santificado, mantenha-se longe das coisas do mundo, sejam santos. Quem sabia o que estava nesse pacote de presente? Houve alguém que descobriu o que estava nele? Tão feliz que houve alguém quem o conheceu. Era uma coisa escondida, rejeitada, uma pedra. Mas houve alguém que descobriu o que estava nele. Tão feliz eu estou por isso. Eu gosto de procurar as coisas. E vocês? Gosto de desenterrar pepitas, poli-las, ver o que há nelas, colocá-las diante do medidor Geiger. Ele foi colocado diante do Geiger também no Calvário. Ele era 100%. Claro que era a maior pepita de ouro que já encontraram. O diamante mais caro que já... A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que comprava diamantes quando encontrou um grande e vendeu todos os outros para obtê-lo, comprá-lo. Ele é o
diamante de maior quilate que já foi tirado do pó da terra. O ouro mais grandioso já que foi tirado da terra. É uma joia, a joia do céu, um grande diamante. Quando um grande diamante é encontrado na África do Sul, já passei por grandes minas de diamantes em Kimberley, pegam os diamantes. Quando tiram da poeira brutos, eles lapidam, e a razão pela qual fazem é para refletir a luz, colocar na luz para ver seus quilates, mostrando os quilates que há nesse diamante. Se não tem grande quantidade de fogo e brilho, ele não é muito diamante, mas é apenas vidro. Mas quando é verdadeiro diamante, um real diamante com quilates, ele refletirá e mostrará diferentes cores. Isso é o que ele foi, um diamante. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Oh, aqueles raios de amor e luz de Deus refletem dele poder curador, amor e ressurreição. Deus o feriu, e o machucou e o picou. O cortou com uma espada romana e um chicote romano, até que seus lados foram divididos e o sangue escorrendo de suas costas e de sua cabeça, descendo para sua barba e de seus pés. Mas o que ele estava fazendo? Refletindo amor. Ele abraçou a cruz. Em vez de um travesseiro macio de penas, uma manjedoura de palha, em vez de uma pequena bata rosa para vestir um pano. Oh, irmão, pode ver as profundezas do amor. Eu estava falando com algumas pessoas em casa outra noite, e ninguém jamais poderia compreender quão profundo é o amor de Deus. E o amor de Deus, quão rico, puro. Esse último verso, o primeiro verso, eu acredito que foi encontrado na parede de um manicômio. Se todo o oceano fosse tinta e os céus um pergaminho, cada haste na terra uma pena, e cada homem um escrivão profissional para escrever sobre o amor de Deus, o oceano se secaria, nem poderia o pergaminho conter tudo, mesmo esticado de céu a céu. Pensem em quantas hastes que tem havido na terra, tornando-se penas, e bilhões de homens fossem escritores profissionais para escrever 5 letrinhas AMOR, quero dizer 4, amor. O amor de Deus drenaria os oceanos até secar. Quando 4/5 da terra é água, e quando eu estava lá no Monte Polamar, olhei através daquele binóculo e podia ver 120 milhões de anos, luz no espaço, e nem poderia pergaminho conter tudo mesmo, que esticado de céu a céu. O amor de Deus, como Deus se desvelou a si e veio em um pacote de Natal, posto na palha. A primeira coisa que ele teve de pressionar foi a sua cabecinha, era a palha, aquela palha, e um pedaço de pano sujo em volta dele. E a última coisa que ele teve foi uma coroa de espinhos, com um pano sujo sobre seus olhos, golpeava na cabeça, dizendo: se és profeta, diga-nos quem te bateu. E então, pregado em uma cruz, o amor estendendo os braços, quando os seus próprios filhos chorando por seu sangue, ele gritou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é amor. A igreja não quer isso, quer um credo. Nós precisamos de amor. A igreja está morrendo pelos credos, somente pode viver através do amor, porque o amor é a vida eterna. O amor supera todas as coisas. O amor é a força mais poderosa que existe. Não. Eles não o quiseram, porque eles sabiam o que estava dentro do presente, mas alguns deles, lhes foi revelado o que era este presente, o que estava nele. Alguns olharam dentro dele, e acredito que os primeiros a olharem dentro do pacote de Natal sabem quem foram. Os anjos sabiam, foi revelado a eles. Eles sabiam disso, porque saíram na encosta. Talvez a pequena Maria sentada lá cansada, com poeira, e um pobre pastorzinho passou, fedendo como as ovelhas, e viu aquela pequena mãe sentada ali aquela noite e percebeu, significando algo assim como as pessoas hoje podem ver que há algo para acontecer. Um tempo tremendo, as pessoas não sabem qual caminho seguir. Talvez um velho pastor veio e viu aquela mãe. Algo atingiu.
Ele disse, eu tenho um pouco de água fresca aqui neste canto, quer beber um pouco? E a pequena família lhe agradeceu. E a que estava prestes a ser mãe tomou um pouco de água. Talvez aquele foi um dos pastorzinhos que estavam naquela colina aquela noite, quando no estábulo onde o pequeno bebê estava chorando. E no mundo não havia lugar para ele, ninguém o queria. Mas naquela mesma hora, um pastor fora na colina, os anjos desceram e começaram a cantar o primeiro Natal. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Cristo Salvador. Foi revelado. Essa é a única maneira de alguém no mundo, alguém saberá o que está no pacote. Tem de ser revelado. Você vai rejeitá-lo e dizer que é fanatismo, mas quando você recebe a revelação, você vai procurá-lo e vai abri-lo. E Deus entrará e será com você, e você com ele. Quando você estiver pronto para abrir a porta e deixá-lo entrar, esse pacotinho batendo no seu coração, o maior presente de Natal que já foi dado, o primeiro e o maior, esse pequeno pacote batendo no coração de um homem. Entrarei e cearei com ele. Você nunca saberá, até que seja revelado a você. Quando for revelado, você então vai procurá-lo. Quando você vê que a vida é a única maneira de vida, quando você vê que a sua igreja está seca e morta, quando vê que seu aperto de mão com o pastor, o seu batismo por aspersão não tem nada a ver com o presente, então você vai investigar, e quando você está deitado na cama morrendo e o médico diz não há mais nada a fazer por você, você vai morrer em poucos minutos, então você vai querer olhar para dentro desse pacote. Olhe-o hoje à noite, porque pode que ele não esteja ao seu alcance naquele momento. A Bíblia diz, se me rejeitares em seus dias de saúde, como está agora, quando a calamidade vier, vou apenas rir. Então é melhor que você investigue o pacote hoje à noite. O que significa tudo isso? Luzes sagradas vindas do céu, fotografadas, sendo tiradas, grandes sinais, discernimentos, poderes, falando em línguas, interpretação, dizendo as coisas que acontecerão, o poder do Evangelho, a cura dos enfermos, tirando o câncer e curando, os olhos dos cegos se abrindo, todos esses tipos de coisas. O que é tudo isso? Bem, é um grupo de santos roladores. Cuidado, que está vestido em panos, pode ser. Assim fez a Balaão, porque ele pensou que Deus não amaldiçoaria um povo como Israel, mas ele falhou em ver, ele olhou para o pano em vez de olhar a rocha ferida e a serpente de bronze que estava indo adiante deles para fazer uma expiação. Assim é hoje, em vez de ver o poder do Espírito Santo fazendo seus sinais do Messias e maravilhas entre o povo, como ele prometeu que faria nos últimos dias, como ele disse, como foi nos dias de Eloá, assim será na vida do Filho do Homem, quando ele começar a fazer esses sinais e maravilhas entre o povo, mostrando-se vivo. Que é isso? Entre os pobres e humildes dos pobres, eles vão e chamam de fanatismo e expulsam. Seria melhor investigar antes que fique longe demais de você. Sim, esses pastores fedorentos, pessoas dificilmente os querem por perto, deitavam lá, dormiam com aquelas ovelhas sobre as mesmas camas de palha que fizeram sobre o mesmo chão, melhor dizendo, que cuidavam delas, a ponto que você podia sentir nele só o cheiro que vinha das ovelhas. Qualquer um sabe que um pastor de ovelhas se deita na porta com as ovelhas, deita bem onde entre elas. Jesus disse, eu sou a porta do aprisco. Eu sempre quis saber como foi isso, até que estive na Terra Santa, no Oriente, e descobri que, melhor dizendo, que é a forma como o pastor coloca as ovelhas no interior, em seguida se deita na porta. A ovelha não pode sair sem passar por cima dele, o lobo não pode entrar sem passar por cima dele, ele é a porta. Estou feliz que Jesus se deita na porta do nosso coração. Não podemos sair ou fazer qualquer coisa sem que ele saiba, ou nada pode entrar sem que ele saiba. Então ele fará com que tudo opere para o bem daqueles que eu amo. Isso deveria nos fazer chorar, gritar, louvar a
a Deus e dizer graças a Deus por um Salvador, um pastor que deitará na porta do nosso coração, nos avisará quando alguma coisa estiver chegando, só para estarmos prontos para isso. Sim, longe, através do país estavam alguns homens sábios e humildes. Foram chamados de magos, astrólogos, quando estive no Oriente, não muito tempo atrás. Eles ainda se sentavam da mesma forma. Eles são um tipo de pessoas muito pobres, andam em grupos de 3, sentam-se bem na rua. Vi-lhe eu lá na Índia, de lá onde vem, da Índia. Agora eles disseram, nós vimos sua estrela no Oriente. Estavam no leste, no ocidente, quando viram a estrela. Jerusalém fica, estavam no Oriente. Jerusalém fica ao oeste, Palestina fica ao oeste da Índia. Então viram sua estrela enquanto estavam no leste, vieram adorá-lo. Agora esses magos nunca se sentam no chão, só se agacham, ficam ali até o fim do dia. À noite eles têm uma grande torre, sobem lá e ficam na torre, queimam fogos, falam sobre os países, queda dos reinos, demolição dos impérios, adoram um único Deus verdadeiro. Eles são crentes, muçulmanos, realmente surgiram a partir dos medos persas, lá nos dias de Daniel. E Pedro disse em Atos 10:35 que ele percebeu que Deus não estava fazendo acepção de pessoas ou nação, mas todos, em todas as nações que o temem, qualquer homem que teme a Deus. Olha, aqueles magos lá, vendo a estrela presente de Deus, reconheceram diante dos sacerdotes no templo de Jerusalém entre as pessoas religiosas. Sim, Senhor. Amém. Os magos, posso vê-los sentados ao redor daquele fogo sagrado uma noite. Temos um pouco mais de tempo? Sim, sentados em torno daquele fogo sagrado, conversando. E eles estudavam os corpos celestes, estavam bem familiarizados com todos eles, cada movimento, sabiam tudo. Então, uma noite, enquanto estavam sentados lá, cantando hinos, talvez, subiram nessa grande coisa e iam estudar e conheciam cada estrela onde estava e conheciam pelo nome porque estudavam os corpos celestes. E não era de admirar que um estranho entre aqueles corpos celestes os agitou. Bem, eles perguntaram, o que é este novo companheiro lá? Oh, que coisa! Aqui está algo novo que aconteceu, sobrenatural. Isso chamou para quê? De volta para a Escritura. Eles conheciam as Escrituras porque Daniel era seu chefe. Sabem disso. O 2º capítulo de Daniel nos diz que ele foi feito chefe sobre eles. Então eles os ensinou, sem dúvida. Uma noite estavam sentados lá lendo as Escrituras e Daniel disse que ele viu todos estes reinos até que finalmente se tornaram, cada um era os Medo-Persas e os demais, até que chegou a Roma. Então finalmente ele viu uma pedra cortada de uma montanha sem mãos. Disseram, deve ser por esse tempo. Então se lembraram da jornada feita lá atrás, antes daquele tempo, de volta à peregrinação de Israel. Quando subiram, eu vi o Balaão dizer, quando ele viu Israel, ele disse, sairá uma estrela de Jacó. Amém, deve ter sido por esse tempo. Foi quando eles estavam pensando nessas coisas, o que o novo visitante apareceu. É geralmente quando você mantém sua mente em Cristo que ele vem até você. Geralmente no momento em que você está pensando nele que ele aparece. Sabe, quando você está pensando em ficar correto e fazendo algo correto, é quando ele vem até você para ajudá-lo. E isso deve ter sido naquele tempo, deve ter olhado para cima, visto esse novo visitante, e ele começa a guiá-los para o oeste. Rapidamente começaram a ir ao oeste, descendo o rio Tigre, através do deserto, as montanhas, passando por Lamaçais. Oh, que coisa! E indo sem parar. Eles sabiam que algo estava acontecendo, havia algo sobrenatural. E para onde eles foram, disseram certamente, se essa é a profecia de Daniel, a grande cidade de Jerusalém, capital das pessoas religiosas daquela nação, estará pronta para receber o seu rei. Saberão tudo quando chegarmos lá. Nós não entendemos nós mesmos, porque somos apenas magos, pobres, pessoas humildes, mas temos estado à procura de algo e nós vimos algo surgir entre nós um pouco sobrenatural. Que coisa! Estavam prontos! Aleluia! Eles saíram, homens humildes, para encontrar a estrela mensageira de Deus. Estavam seguindo a estrela mensageira de Deus até que chegassem à luz perfeita. Apocalipse 1:20 diz que as estrelas, o que devemos fazer hoje é encontrar essa luz estelar. Amém? E que está refletindo sua glória, refletindo o seu poder.
que está refletindo sua divindade e seguir isso até encontrarmos com essa luz perfeita. Mantém-nos guiando a oeste, guia ainda prosseguindo, guia-nos até essa luz perfeita. Apenas mantenha-se em movimento, não importa qual seja o preço, sobre as montanhas, através das selvas, em qualquer lugar. E finalmente chegaram a Jerusalém. Então logo chegaram a esta grande igreja denominacional. Uma estrela os deixou estranho. Elas pensaram, deve ser aqui. Então foram para a cidade, para baixo da cidade, cantando, gritando em cada beco pelas ruas: onde está ele, aquele que é nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Onde está ele? Estranho. Não tinha uma resposta. Mesmo em seus próprios círculos. Oh, que coisa! Eu quase poderia falar em línguas agora. Não tinham uma resposta. Eles não conseguiram a resposta naquela época e não têm agora também, não sabem. Os sábios não encontraram Jesus no círculo de sua religião. Onde o encontraram fora do círculo de sua religião. E os sábios de hoje, os sábios de coração, não encontram isso nessas grandes denominações. Não sabem nada a respeito, não têm resposta. E o que é toda essa cura divina que está acontecendo? Dizem, que é tudo isso a respeito de línguas, interpretações, profecias e sinais do Messias? Ah, isso é bobagem, não há nada nisso. Ah, não tem. Vejam, eles não tinham resposta. Não tiveram então e não têm agora. Mas fizeram uma coisa, começaram a procurar. Acho que o nosso irmão Duplessis tem uma espécie de resumo a respeito disso. Elas voltaram, as virgens adormecidas, voltaram para comprar um pouco de azeite. Porém, foi esse o momento quando ele veio, quando estavam indo atrás do óleo. Então, quão perto estamos agora? Quando vemos estas coisas, as grandes igrejas voltando e dizendo, bem, talvez tenhamos deixado algo fora, melhor encontrá-lo. Jamais o conseguirão. Apenas lembrem-se disso, jamais o conseguirão. Elas estão mortas, e isso é tudo. Nunca virão a vida, apenas lembrem-se. Eu falo em nome do Senhor e isso está na fita. Elas nunca virão a vida. Estão mortas. Então, esse é o motivo pelo qual eu não estou interessado nos seus planos, seus programas. Estou interessado em uma coisa, gritar tão alto quanto eu puder para quem quiser vir, não ressuscitar uma denominação, mas trazer de volta a Jesus Cristo. Sim, Senhor, jamais em uma denominação. Isso é contra Deus, sempre foi, sempre será. Tá Deus do lado de fora, rejeita tudo que há de piedoso e nunca virá a vida. Assim não é diferente esse Natal do que foi no primeiro Natal. A mesma coisa. Os magos subindo e descendo pela cidade. Onde está ele? Onde ele está? Oh, que coisa. Deixe-me parar por um momento. Eu tenho um filme. Não, eu tenho aqui agora uma médica, tem a doutora Dilly, uma médica que foi curada em minha reunião. Tem um filme chamado 3 Minutos para Meia-Noite. Aqueles judeus entrando em sua nação lá, agora mesmo na Palestina, o qual foi falado pelo Senhor que fariam isso. Antes de sua segunda vinda fariam isso. Um irmão aqui outro dia, indo para Israel, fez a pergunta, posso ir para lá? O recusaram. Israel virá como nação, não como indivíduo. Uma nação vai nascer. Virá como nação. Mas vejam, aqueles pobres judeus caminhando lá no Irã, em diversos lugares. Vocês leram na revista Life, não queriam entrar naqueles aviões, pois nunca tinham visto um. Aravam com velhos arados de madeira e coisas assim. O rabino saiu lá e disse, espere um minuto. Não disse o nosso profeta que quando voltássemos para a nossa pátria, iríamos sobre as asas de uma águia? Oh, que coisa. E eles vieram, entraram os aviões da TWA, decolaram. O profeta não sabia que eles seriam levantados por motores. Eles pareceriam grandes águias e eles foram voando como águia, de modo que o profeta disse quando voltarem. Isso foi há 2.500 anos. Oh, Deus! 2.500 anos atrás, quando foram levados cativos pelos romanos, espalhados pelos ventos do mundo, ele disse, não vou esquecê-los, trago-eis de volta, mas vou cegar seus olhos
para que os gentios, eu possa tirar um povo de lá por causa do meu nome, colocarei meu nome sobre eles. Quando esse dia acabar, os reunirei, e quando retornarem para seus lares, virão sobre esse tipo de coisas. E Isaías os viu levantar-se e cruzar, e ele disse, sobre as asas de águia. E aquele velho rabino ficou lá e disse, o nosso profeta disse que iríamos para casa no fim do tempo sobre as asas de uma águia. Então subiram a bordo, e quando chegaram lá, carregando os anciãos cegos aleijados sobre os ombros, andando com eles, e tiveram uma entrevista, tenho isso em fita, disse, vieram para sua terra natal para morrer aqui? Não, viemos para ver o Messias. Oh, irmão, qual é o problema? E a sua igreja não tem a resposta. Qual é o problema? Estamos no fim do tempo. Irmão, com as luzes do entardecer estão brilhando, o poder do Espírito Santo está de volta na igreja outra vez, o mesmo que estava no princípio. O profeta disse, haverá luz no tempo do entardecer. A igreja não sabe por que estão se reunindo lá, não tem resposta. A bomba atômica tem resposta para eles, no entanto, com certeza, mas estamos no tempo do entardecer, horas mais tarde do que pensamos. Com certeza, estes magos, para cima e para baixo lá na rua, não conseguiram a resposta. O que aconteceu? Finalmente, descobrimos que eles começaram a seguir isso quando chegaram lá. Não conseguiram encontrar resposta na cidade, em seus reinos religiosos, não. Nem eles têm agora. Jerusalém, eles não sabiam nada sobre nenhum sinal sobrenatural. De que classe de sinal sobrenatural vocês estão falando? Vimos uma estrela quando estávamos no Oriente e a seguimos. Onde está? Eu não vejo. Nós não sabemos nada a respeito. Estava exatamente cumprindo a Escritura. Mas não tinham a resposta em seus círculos religiosos. Não tem hoje. Que é isso de falar em línguas? Grupo de pessoas se levantando, curando enfermos, milagres, gritando, chorando, esse tipo de coisa. Parece que faziam na Bíblia. Bobagem, não há nada disso. Eles não sabem nada sobre o sobrenatural. Por quê? Aqui está. Não seguem a estrela de luz. A luz estelar. A bússola de Deus. Para essa luz perfeita. Mantém-nos guiando ao oeste, ainda seguindo, guia-nos até essa luz perfeita, a estrela de Belém. Vimos a sua estrela no ocidente. Que tipo de estrela? Estrela de sua igreja, o Espírito Santo movendo-se no ser humano. Vimos a sua estrela. Viemos adorá-lo. Amém. É isso que é, homens sábios, mulheres sábias e humildes de coração. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Não sabiam nada sobre coisas sobrenaturais, não sabiam nada sobre luzes e tais, não sabiam nada. Isso mexeu com eles, com certeza. É a mesma coisa hoje. Não sabiam nada a respeito, círculos religiosos não sabiam, também não sabem hoje. Observem, eu gosto disso. Isso é bom. Enquanto estavam naqueles reinos denominacionais, a estrela nunca apareceu a eles. Ela ficou às portas de Jerusalém e permaneceu fora. Irmão, permaneceu fora enquanto caminhavam por aqueles reinos denominacionais. Onde está ele? Certamente vocês pastores devem saber algo a respeito. Que é tudo isso? Vocês rabinos, sacerdotes, metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, igrejas antigas como essa, com certeza tem a resposta para isso. Onde está ele? Que coisa! Vejam, não sabiam nada a respeito. E os que estavam lá ficaram na escuridão até saírem. E assim que saíram da cidade, lá estava a estrela novamente. Glória! Sai dela, povo meu, diz o Senhor. Saiam da Babilônia, confusão, saiam de seus credos, suas coisas autodenominadas, e eu vos receberei, diz o Senhor. Não toqueis em coisas imundas, suas festas beatniks, jogos
bailes. E aqui não muito tempo atrás, minha mãe me chamou e disse: Bill, vem aqui um momento, eu acho que está sentado aqui em algum lugar na igreja esta noite. Eu fui lá e disse: qual é o problema? Me chamaram lá e tinha uma grande igreja metodista em Indiana com uma festa de rock and roll nela, e entrevistaram o pastor e disse: por muito tempo a igreja metodista esqueceu a bela arte do rock and roll, possuídos pelo diabo, não sabem nada a respeito de Deus. Não sabe mais a respeito de Deus do que o Hottentot saberia sobre um cavaleiro egípcio. Simplesmente não sabe mais do que um coelho saberia sobre sapato de neve. Chega a um lugar que a única coisa que é apenas teologia, algum credo feito por homem. Quando o poder do Espírito Santo entra, você aceita a promessa de Deus, você aceita o dom do Espírito Santo de Deus, e você vê, quando o rock and roll, você pode ter uma igreja. Volta ao evangelho que John Wesley pregou e saíram dos caminhos batidos. Voltem para John Smith, os batistas, voltem ao Martinho Lutero. Que é isso? Não sabem nada sobre o sobrenatural hoje. Isso. A igreja metodista não sabe nada sobre a cura divina. Quando João estava lá pregando cura divina, alguns da maior igreja da Inglaterra vieram, zombaram dele, vieram e soltaram uma raposa e um bando de cachorros perdigueiros, apontou o dedo em seu rosto e disse: o sol não se porá sobre sua cabeça 3 vezes até que você me chame para orar por você. Ele morreu naquela noite chamando por João para ir orar por ele, porque a igreja metodista não traz isso de volta. Por quê? Porque está morta. Você está com medo de olhar dentro daquele pacote, porque ele revelará seus pecados. Desafio vocês metodistas para olhar dentro do pacote. Outra vez, desafio vocês batistas em um pacote novamente, presbiterianos e vocês pentecostais católicos, e todos olhem outra vez para o presente de Natal de Deus. Olhem outra vez para o presente e joguem fora a caixa. Peguem o presente, afastem-se do falso brilho do Papai Noel e voltem para o presente de Deus, voltem para o Espírito Santo. Eu sei que ele revelará muitas coisas, mas isso aqui vocês precisam: uma limpeza, uma esfregada. E sei que é terrivelmente duro, amigos, mas temos de ter isso. É a palavra de Deus. Sim, Senhor, é bom para vocês. Isso mesmo, sim. Eles sabiam que havia algo de errado quando chegaram naquela cidade. A luz apagou. Assim que eles se uniram a esta denominação, a luz apagou. Qual o problema? Começaram a gritar: onde está ele? Onde está ele? Certamente o encontrarei aqui. Esta é uma denominação antiga, está aqui há muito tempo, capital das denominações, a cidade do Vaticano. Certamente eu deveria encontrá-lo aqui. Onde está ele? Onde está ele? Esse Cristo que disse que ele era o mesmo ontem, hoje, eternamente. Onde está ele? Aquele que disse que haverá luz no tempo de entardecer. Onde está ele que disse: as obras que eu faço também fareis? Onde está ele? Onde está? E a luz simplesmente ficou fora. Quando saíram daquela coisa, caminharam para fora da cidade, lá a luz apareceu novamente. Haverá luz no tempo do entardecer. O caminho da glória certamente encontrará. Nesse caminho de água está a luz, e hoje sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos dos pecados. O Espírito Santo certamente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É fato que Deus e Cristo são um. Sim, irmão. Sim, Senhor. Arrependa-se de todos os pecados. O Espírito Santo, o presente de Deus, certamente entrará. Ele está à porta, dizendo: deixe-me entrar. Se você me deixar entrar, eu cearei contigo. Vou revelar as coisas para ti, te mostrar o sobrenatural, curar tua doença. Cuidarei de todas essas coisas para ti, se apenas me deixares entrar. O presente de Deus embrulhado hoje na forma do Espírito Santo. Ele estava embrulhado lá. Foi chamado de Filho de Deus. O pacote do presente de Deus foi apenas tomado e reembalado novamente, enviado de volta. Ele foi embrulhado no Filho de Deus, então está embrulhado para os filhos de Deus, hoje chamado igreja. É isso. O pacote do presente de Deus é embrulhado para as pessoas e o recusam hoje, como recusavam lá. Se chamaram o mestre da casa de Beelzebul, adivinho porque podia discernir pensamentos, quanto mais farão com vocês. E chamaram o mestre da casa. Oh, que coisa! Vamos descobrir. Sim, os magos o receberam. Eles eram pobres, humildes e tinham visto esta luz estranha. Outra coisa que eu quero bater aqui é que quando viram esta luz, ficaram felizes. A Bíblia diz: regozijaram-se com grande alegria. Oh, imagino que eles gritaram um pouquinho.
Não imaginam isso? Imagino, sim. Eles tinham estado naquela velha organização por tanto tempo, tentando encontrar algo, não havia nada. Saíram do portão, viram aquela luz do Espírito Santo brilhando, estrelas da glória movendo-se sobre eles, ficaram tão felizes, regozijaram com grande gozo. Oh, o que faz uma pessoa quando fica demasiado feliz, que faz um jogo de bola quando você fica feliz demais, grita, urra, bravo, ei, ele fez um gol, vem. E quando você consegue a grande alegria, você clama, glória, aleluia, louvado seja o Senhor. É isso mesmo, uma grande alegria. Aí está a estrela, guia-nos, leva-nos para longe dessas organizações e guia-nos para aquela luz perfeita. Mantém-nos guiando ao oeste, ainda prosseguindo, guia-nos até a luz perfeita. Continue, a estrela era para guiar para a luz, finalmente parou sobre a criança. Quando eles... Em apenas alguns minutos. Muito bem. Ele se revelou a pescadores pobres, revelou-se aquele pacote, o que estava no interior dele, revelou a pescadores pobres para os ignorantes e letrados. Ele se revelou aos homens que não sabiam escrever seu próprio nome, não podiam ser diáconos ou alguma outra coisa na igreja, não podiam ser isso, eram tão incultos, que coisa terríveis. Então ele se revelou a eles, para os indesejados, desprezados, revelou-se a eles, para os que não eram amados. Ele era amável com aqueles que eram mal amados, para os doentes que precisavam de cura, que estavam desejosos de olhar dentro do pacote para ver o que havia nele. Ele se revelou a eles, e os famintos, e os alimentou com pães e peixes. Poderíamos ver, eu tenho muitas coisas aqui anotadas, tenho que pular. Revelou-se a todas essas pessoas, aos que não eram amados, quando ninguém os queria, os chamados e fanáticos, ele se revelou a eles. E estou tão feliz por dizer que eu sou um dos tais. Não amado, indesejado, doente, necessitado, faminto, ele se revelou. Sim. Eu estava pensando em outra pessoa faminta. Um dia houve um homem com coração faminto chamado Paulo. Saulo, naquela ocasião, estava em seu caminho para Damasco, faminto, não sabia o que fazer e queria fazer algo para Deus. Uma luz brilhou para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se revelou a um Paulo com um coração faminto, para uma mulher de má fama. Barrabás condenado, ele se revelou. Isso mesmo, para um homem de coração faminto, a uma mulher de má fama, e a todos aqueles que foram rejeitados. Penso naquela mulher de má fama. Apenas um momento. Quanto a ela, por favor, suportem-me um minuto. Simão, o fariseu na Bíblia, queria conhecer esse presente também, mas queria conhecê-lo por si próprio, a vontade egoísta dele, por seus próprios motivos egoístas. O fariseu, então, o que fez? Organizou uma grande festa, pensou que poderia fazer um pouco de diversão. A história do Evangelho da Bíblia conta isso. Olhemos para isso um momento antes de encerrar. Lá, ele disse que pediria a Jesus para vir, porque eu não acho que aquele fariseu realmente amava Jesus, porque não tinham nada em comum. Ele era um fariseu duro, velho, que odiava Jesus. E ele pensou em convidá-lo para pregar umas peças nele, para ver se realmente era profeta ou não. Então, pediram para vir, o mensageiro foi, provavelmente com poeira, foi até lá, ao lado de Jesus, estava curando as pessoas, prosseguindo, e estava cansado. Talvez Pedro disse, você não pode vê-lo hoje? Ele disse, mas Senhor, meu mestre é Rabino Simão, pastor de uma grande igreja aqui na Judéia, convidou o nosso mestre, o seu mestre, para ir visitá-lo. Grande honra será. Vejam, deveria vê-lo. Bem, eu disse, eu vou levá-lo lá e veremos o que ele diz. E assim ele o trouxe pela multidão. O sol estava prestes a se pôr. Jesus, cansado, pequeno mensageiro, chegou na presença de Cristo. Frequentemente eu quis saber o que se passou com aquele mensageiro, o que havia errado com ele, tão perto de Jesus. Ainda tinha uma mensagem do fariseu. Meu mestre quer que o Senhor venha visitá-lo, está organizando uma festa e que tu venhas, convidado de honra. Eu queria poder ter levado essa mensagem em estado
tão perto dele, e você nunca pensei sobre o que aquele fariseu disse, teria caído aos seus pés e dito, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio que teria dito isso. E você, como ele, ficou tão perto de Jesus e ainda recusou a oportunidade de pedir perdão de seus pecados com perto. Ele tinha demasiadas coisas na mente, era servo, tinha de convidá-lo em nome do fariseu. E Jesus, pobre Jesus, cansado, abatido, desprezado, odiado pelo fariseu, acenou a cabeça e disse, eu estarei lá. Quando ele diz, ele estará, não se preocupe, estará, nada vai impedi-lo. Então, quando chegaram lá, tinham matado os seus bezerros cevados, trazido vinho novo, pessoas pobres não tinham permissão de ir, e enquanto assavam a carne do lado de fora, que era Roma, e aquela pobre gente lá, com água na boca, não podiam entrar, isso era apenas para celebridades. Ele tinha todas as uvas e coisas assim, tudo bem. E quando as uvas estavam maduras, aquele cheiro agradável de uvas e seus vinhos novos e tudo mais. Muitas vezes eu me pergunto como Jesus entrou lá sem ser notado. Sabe, no Oriente, quando alguém convida, são pessoas muito hospitaleiras. Aqueles dias, quando andavam, usavam sandálias. E isso é o que fazemos assim, aqui, em comemoração. Era um ordenamento, a maneira de receber as pessoas. Quando alguém pedia para ir à sua casa, então eles saudavam na porta e tinha o que chamavam de o trabalho mais baixo. Alguns eram cocheiros, outros cozinhavam, cozinheiros-chefes, alguns deles mordomos, mas o homem mais mal pago era o lacaio, lavador de pés. Pensem, o meu senhor foi servo, lavador de pés. Pensamos que somos alguém. Olhem para ele lavando os pés dos discípulos, pescadores, sujos, pastores de ovelhas, lavou-lhes os pés. E ali o lavador, quando chega à porta, lavavam os seus pés por causa da poeira, ficavam com suas pernas assim, pegava pó nelas, sabem, as estradas empoeiradas, cavalos ali andando e causava aquele mau cheiro. Então, com o sol batia no pescoço e o sol na Palestina, raios direto, é muito quente, então chegava à porta, estendiam seus pés, lavavam e pegavam sandálias assim e tal, penduravam e colocavam um par de chinelos, como as mulheres usam hoje, com sapatilhas, e dormir, colocam neles depois de lavarem os pés, então colocavam uma toalha nos ombros, e o que fazia? Limpava o pó do rosto, pegava um pouco de óleo e aromático. A Rainha do Sul trouxe um pouco disso e deu a Salomão. É como feito de maçã do Oriente, uma pequena flor de maçã, e obtém-se dele. E eles pegavam esse óleo e colocavam no rosto assim, para refrescá-los, limpavam e ficavam revigorados. E essa é a primeira coisa. O lavador dos pés recebia, os preparava assim, para entrar ali. Então tinha os tapetes persas, cheirando como quem tinha estado em estábulo, com bolhas causadas pelo sol no rosto, eles ficavam refrescados quando faziam isso. Então, quando entravam ali, sempre davam as boas-vindas, se você era bem-vindo, balançava a mão assim, apertavam a mão, colocavam, e levante-se apenas um minuto, e vou, assim, colocava os braços em volta e apertava as mãos, era da forma como fazia, dava as boas-vindas. Então, você era um irmão, você sentia-se bem, seus pés lavados, e você estava totalmente ungido. Então, a próxima coisa que faziam, beijavam o outro para darem as boas-vindas. E a última coisa era o beijo de boas-vindas. Vocês lembram de Judas com aquele beijo de boas-vindas em Jesus? Por que fez isso, amigo? Veja, ele conhecia o seu coração. Então, davam boas-vindas mutuamente. Então, você se sentia assim, depois de ter estado empoeirado, aquele mau cheiro e tudo, aquelas vestes estavam pesadas, com poeira, enquanto você andava, enquanto caminhava, e não sentiam bem ao entrar nessa condição. Então, quando estavam revigorados, então quando você chegava e seu convidado, você era de honra, chegava e dava as boas-vindas, o beijo no pescoço, e diziam, venha, e vá até a geladeira, pegue um sanduíche. Então, você sentia-se bem-vindo ali. Mas como Jesus entrou lá e sem que fosse isso feito a ele,
estava sentado em um canto, pés sujos, indesejável. Fariseu sentado lá falando de alguma coisa e nem sequer percebeu Jesus entrar. É isso que se passa hoje com as igrejas farisaicas. O poder de Deus entra e não percebem. Estaria desejoso de fazer algo, mas ele nunca é bem-vindo. E lá estava ele contando algumas piadas e se divertindo lá com o pastor Rabi, fulano de tal, e o Rabi ciclano, e não perceberam a Jesus. Deve ter entrado e sentado ali num canto, posso ver, com seus pés sujos, com bolhas no pescoço e sem ter recebido o ósculo. E então não faz sentido. Engraçado, Jesus com os pés sujos, chamava-lhe Jesus, Jesus, dizia Jesus com os pés sujos sentado no canto. Como poderia isso acontecer? Ninguém dava-lhe atenção, mas uma pequena prostituta de má fama passou por ali, não havia ninguém na cidade, então tinha ido à festa, todas celebridades, então ela... O negócio dela era muito ruim. O que está passando aqui na casa do fariseu? Ela foi lá, olhou pela fenda e passou ali a olhar no canto e o viu sentado lá de cabeça baixa, pés sujos, bolhas, indesejável e tal. Mas foi revelado a ela, posso vê-la esfregar os olhos e dizer, é ele, é esse o mesmo homem que salvou uma mulher como eu, uma vez, quando ela foi levada para a igreja e iam apedrejá-la até a morte, e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Esse deve ser ele. Vejam, a fé vem pelo ouvir, e foi revelado a ela que era ele. E ela disse, mas veja, ele não foi bem-vindo, pés sujos, o que posso fazer? Sou mulher e se eu entrar lá, eles me expulsariam pela grade, e me mandando embora pela grade, e sou uma mulher de má fama. Ele saberia que eu sou de má fama. E então o que posso fazer? E eu posso vê-la virar-se, caminhar e dizer, eu tenho que fazer algo. E ele não foi bem-vindo, e essa é a única maneira pela qual terei vida. Aí, irmão, eu quero ver o que está nesse pacote, e sei que há algo aí que perdoará meus pecados, embora seja prostituta de má fama. Quero ver dentro desse pacote, e sei que há algo ali para mim, há algo para todos, isso, amigo pecador, há algo para o jogador, mentiroso, para cada pessoa, há algo nesse pacote de Natal para você. Não o jogue fora. Ou deixe de lado como fariseu, como débil mental que pegou a embalagem colorida e jogou o presente fora. Que lamentável. Aqui vem ele, sentado ali, e essa pobre mulher talvez chegue até a casa onde mora, sobe lá nos velhos degraus, ruidosos, procura em sua meia, outra coisa consegue, pega um pouquinho de dinheiro, e ela diz, o que posso fazer? Espere um minuto, é melhor eu colocar isso de volta, porque ele vai saber que eu sou mulher de má fama. Mas é a única esperança que tenho. A única coisa que posso fazer, eu não fui convidada para a festa, mas ainda assim eu tenho que chegar até ele, e eu gostaria de ver que as pessoas pudessem ver isso hoje à noite, chegar-se a ele ou perecer. Que diferença quando você é chamado de santo rolador rejeitado. Acheguem-se a ele, acheguem-se a ele. Essa é a sua única esperança. Ela foi, eu posso ver um daqueles judeus falando sobre negócios que estavam ruins, contando o seu dinheiro. Todos tinham ido para a festa e a mulher entrou. Bem, o que está fazendo aqui? Ela derramou esses denários romanos em cima do balcão, cerca de 30 peças. O que quer, senhora? Isso fez a diferença. Ele percebeu que ela era, mas quando ele viu que ela tinha dinheiro, foi diferente. Esse é o mundo de hoje, é diferente. Se você não tem, você não é nada. Isso fica diferente. O que você quer? Eu quero a melhor unção que você tem aí. Esse é todo o dinheiro que eu tenho, 30 peças. Sim, com isso você pode comprar essa garrafa que é melhor. Eu a quero. Você quer dizer comprar toda? Eu quero toda a garrafa.
Ela só tinha isso. É o que vocês têm de fazer, irmãos. Custa cada pecado que você tem. Cada coisa, mas esteja disposto a dar. Então, ela se aproxima ali da grade. Posso vê-la olhando lá. Ele sentado, ainda sem ser atendido. E o pastor fariseu lá contando piadas sujas com os demais. Falando sobre coisas e sem saber, sem ter notado o nosso precioso Senhor. E ela disse, como posso entrar? Então agora eu a vejo deslizar onde ele estava entrando. E ela olhou para ele, eu posso vê-la com lágrimas escorrendo no rosto, seus grandes olhos castanhos olhando para ele assim. Ela quebrou a garrafa, derramou um unguento sobre seus pés. Ela não ia deixar Jesus sentado com pés sujos. Você diz, eu também não faria isso. Por que você não faz algo, então? Ele tem o pior nome que existe no país hoje, santo rolador religioso fanático. Por que você não faz algo quanto a isso? Levante-se e diga, eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor, pronto para receber este pacote. Ela derramou óleo sobre seus pés, toda a sala se encheu dele. Era dispendioso, não há nada que seja demasiado para o bom Jesus. Dê-lhe o seu melhor. Dê-lhe tudo que você tem, sua vida, alma, ser, tempo, tudo que tem, dê a ele. E ela deu uma olhada, estava lá de pé, que coisa, derramou este óleo sobre a cabeça, em seguida alcançou seus pés, começou, pegou seus pés e olhou, estavam sujos, e ela começou a pensar sobre seus pecados. Ela disse, com certeza me condenará. Então, quando ela colocou o óleo sobre o seu pescoço, esfregou, então ela abaixou, pegou-lhe os pés e prostrou-se ali. Ela começou a chorar. Eu sou uma pecadora diante deste homem, eu sou uma pecadora. Ela olhou para cima, seus grandes olhos belos. Ela pensou, ele vai expulsar-me desta sala, mas ele não se moveu. Ele apenas se sentou ali e olhou para ela. Eu gosto disso. Ele apenas fica e olha para ela. E ele conhece o meu coração, posso senti-lo agora mesmo, lendo a minha mente. Eu sei, Senhor, não suporto ver-te com os pés sujos, simplesmente não suporto, tu és a minha única esperança, não aguento mais, que bela água para seus pés, lágrimas e arrependimento. E o velho fariseu não poderia fornecer nada, água, lágrimas escorrendo pelo rosto. E ela começou a esfregar seus pés beijados, Senhor, beijando seus pés, e não tinha toalha para secá-la, então pegou o cabelo cacheado, caído assim, e começou a enxugar-lhe os pés, beijá-los. Senhor, tu sabes, sou pecador. Eu detesto estar diante de ti, mas não suporto ver-te com pés sujos. Que coisa! Jesus com pés sujos, indesejável, sem um beijo, um ósculo santo no pescoço, e estava ela beijando até seus pés. Senhor, Senhor, eu sou pecadora. Tu sabes que sou, Senhor. E nesse momento, o velho fariseu virou-se. Agora olhem lá. Olhem lá. Esse é o tipo de companhia que chamam isso de Espírito Santo. Vejam, eles não mudaram. Vejam o que ele é, olhem o tipo de pessoas com quem ele se liga, falam sobre o Espírito Santo e cura divino. Que é isso? Lixo da cidade, claro. Isso é para quem é revelado. Ela sabia o que havia no pacote, sabia que a qualquer momento ele poderia chegar a algum lugar, ela não podia ir até o fariseu, ele a expulsaria da igreja, não sua condição social, mas havia uma sociedade para o pecador tão feliz, só por isso. Há um lugar onde o pecador pode ir, bálsamo de Gileade que sara todo ferido. Ela tinha encontrado, ela queria conhecer aquele presente, estava beijando seus pés, e o velho fariseu disse, venham aqui, rapaz, ali está o profeta de vocês. Se ele fosse algum tipo de profeta, saberia que tipo de mulher está lavando-lhe os pés. Olhem lá. Fala-se de fanatismo e vergonha a minha casa. Jesus não disse uma palavra, apenas levantou-se e observou a mulher. Então, ele sabia que o fariseu estava pensando por isso. Ele se levantou, aquela mulher, posso vê-la, aqui está a minha hora. Ele vai me condenar, me expulsar dessa casa. Eu vejo se levantar assim, sente-se muito bem agora, seus pés limpos com lágrimas.
Oh Deus, toma seus pés banhados com lágrimas de arrependimento, coração verdadeiro, apesar de imoral como ela era, a única vez que ela esteve na fonte, ela pôde ser limpa. Lá estava ela sentada, olhando o seu rosto. Posso vê-la com lágrimas escorrendo pelo rosto, seus cachos, cabelo caídos, cheios de lágrimas, sujeira de seus pés. Ela estava ali, querendo saber o que ia acontecer. Ele vai me expulsar, me mandará para fora e eu para ser presa. Ele se levantou assim, ele disse, Simão, tenho uma palavra para te dizer. Você me convidou para a sua casa. Quando entrei, não me deu algo para lavar os pés, mesmo se tivesse lavado os pés, mas você nem me deu água. Oh, Deus, e você não me deu óleo nenhum para ungir o pescoço quando estava ardendo. Não fez isso, Simão. Não me beijou o ósculo santo, dando boas-vindas, mas essa mulher, ela lavou meus pés com lágrimas, beijou meus pés, não cessou de fazê-lo desde que chegou aqui. E tenho algumas coisas contra ti, Simão, mas ela, mesmo que fosse profeta, não? Eu lhe digo, os seus muitos pecados estão perdoados. Oh, Deus. O que foi isso? Ela descobriu o que havia no pacote do presente. Ela descobriu que havia amor, descobriu que havia perdão. Tinha visto isso, como ela viu esse presente precioso de Deus operar nela. Isso deve ter feito ela sentir como quando viu aquele presente de Deus ali que estava diante dela, seus pecados foram perdoados, como Barrabás deve ter sentido aquele dia. Vocês conhecem a história de Barrabás? Era um bandido que foi capturado, colocado no corredor da morte e a ser executado na manhã seguinte. Era ladrão, bandido, assassino, criminoso. Durante toda a noite andou de um lado para o outro na cela, puxando seu cabelo, porque na manhã seguinte ele ia para a cruz, a pena capital, ele morreria. Quantos pesadelos ele deve ter tido aquela noite, não pôde dormir, e na manhã seguinte, sem café da manhã, ele sabia que seu sangue seria derramado em meio aos lobos, e de repente ele ouve as correntes chacoalhando, passos de soldados. Aqui vem 4 ou 5, talvez um batalhão de soldados romanos com lanças brilhantes, caminhando até ele. O carcereiro, grandalhão, pegou a chave, girou, saia, Barrabás. Oh, não me matem, tenha piedade. Barrabás, não há nada de errado, você está livre. Eu estou o quê? Você está livre. Como é que eu fiquei livre? Alguém apontou dessa maneira, o que deve ter significado para Barrabás quando ele viu o presente tomar seu lugar na morte. Eu me sentiria da mesma maneira. O presente de Deus tomou meu lugar na morte, como aquele ladrão morrendo na cruz pregado lá. O ladrão moribundo exultou por ver aquela fonte em seu dia. Que possa eu, embora vil como ele, lavar todos os meus pecados. Sim, desde que por fé vi essa torrente que me foi revelado, tuas chagas fluindo forneceram amor redentor, tem sido meu tema e será até eu morrer. Isso mesmo. Encerrando, eu poderia dizer isto. Hoje, o Natal quer dizer um pacote de Camel, cigarros, pacote de cigarros, Viceroy, uma garrafa de whisky, Four Roses ou Seagram, embrulhado em um lindo papel de Papai Noel, mas ainda rejeitam o presente de Natal de Deus. Ainda rejeitam seu presente de Natal. Não o querem. Eu o quero. Tão feliz estou por tê-lo recebido. Oh, Emanuel, o Deus feito carne habitou entre nós, rejeitado e condenado através de todas as eras. E sua misericórdia se estende hoje a todos os corações que queiram recebê-lo. Inclinemos a cabeça um momento. Queria saber esta noite, neste edifício, neste
Tempo de Natal, em comemoração dos quase 2000 anos atrás, quando Deus deu o primeiro presente de Natal. Gostaria de saber hoje se você gostaria de olhar para o interior desse pacote e ver, pecador, que há alguém ali que te ama, que morreu por você, alguém que deu a vida por você, alguém estaria disposto a tomar esta noite o pano dele, aquele pano sujo ao qual chamam de fanático e santo rolador, embrulhar-se nele, a tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Se você está no edifício esta noite e gostaria de ser lembrado de oração, levante a mão, diga: nesta noite de Natal quero receber o presente de Natal de Deus, o verdadeiro presente de Natal. Deus te abençoe, senhora, Deus abençoe, mocinha, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe, jovenzinha lá. Haveria alguém mais que gostaria de ser lembrado em oração? O Senhor o abençoe, meu irmão. Alguém mais? Senhor, eu tomarei o caminho, jamais vertiei com os pés sujos, não suporto. Eu me unirei a eles, entrarei no reino de Deus, serei um dos desprezados. Fica comigo, Senhor. Vem, vamos para casa comigo esta noite. Vou lavar toda a sujeira do teu nome. Lava os meus pecados, Senhor. Deixa-me viver a vida, não do jeito que estou fazendo agora. Estou sujando, estou te sujando, estou sujando todos os dias, colocando sujeira sobre ti. Deixa-me ir esta noite, Senhor, e com as minhas lágrimas de arrependimento, humildemente venho aos pés da cruz para receber-te como seu Salvador. Ah, mas alguém, antes de orarmos, apenas levante as mãos. Muito bem.